Muito bem, né? Tem uma palavrinha aqui, irmãos, no capítulo 26, no versículo 22, é o nome do poço aqui chamado Rehobote. Bem, é provável que você já deve ter ouvido falar muitas vezes desse nome, né? A pessoa vai lá, ela abre uma borracharia, ela coloca borracharia Rehobote, né? Ela vai lá, abre uma loja de vender roupa, fica lá, Rehobote. A pessoa lá com secos e molhados ali, põe o Rehobote. E talvez a gente fique a pensar, né? Por que será que tem tanto Rehobote, né? É o nome de uma pessoa? Não é o nome de uma pessoa. É o nome de um lugar? É o nome de um lugar, né? Mas o que essa palavra significa? Olha o versículo 22. Nos ampliou o Senhor, e nós vamos prosperar nessa terra. É o que está dizendo aí. É por isso que as pessoas colocam o nome dos seus estabelecimentos, ou numa chácara, por exemplo, né? Ou num grupo, né? Eles gostam de colocar em grupo também, e eles falam exatamente isso, né? Eles falam assim: olha, o Senhor, Ele está nos aumentando, né? Espaçando aqui os nossos campos. O Senhor está nos abençoando. Porque a palavra Rehobote significa alargamento do lugar, né? Um lugar de muito espaçoso, né? Muito espaçoso. Agora, meus irmãos, isso tem a ver com a vida desse homem aí, tem a ver com a vida do Isaac, tá? Esse lugarão. Foi aí que o Isaac, depois dele passar muito aperto na vida dele, e foi um período muito difícil na vida dele, talvez de todos os períodos de Isaac, o mais difícil de todos eles é esse que precedeu Rehobote. E aí então ele vai passar por um aperto, ele vai passar por um momento difícil, com o inimigo e coisa e tal, e finalmente ele chega em Rehobote. Ele fala: Deus nos ampliou, né? E Deus, Ele vai nos fazer prosperar aqui nessa terra, porque Rehobote simboliza o quê? Simboliza um lugar que eu quero chegar, um lugar que talvez um crente que ama a Deus, ele também quer chegar. Pode ser que nós já chegamos em Rehobote, e mesmo se já chegamos em Rehobote, uma vez que a gente consegue chegar lá, o que eu devo fazer? Porque Rehobote é o lugar da paz, é o lugar de descanso, da amplitude, é o lugar da bênção. Então pode ser que a gente já está em Rehobote, mas pode ser que o momento que a pessoa vive não é Rehobote, é como o de Isaac, tá? Irmãos, Isaac ele tem um histórico de vitória, por isso que ele se classifica lá nos vencedores. Aonde é que está a vitória do Isaac? Bom, vamos começar lá, né? Quando ele nasceu, né, então teve um irmão que se colocou contra ele, lá no capítulo 16, e a palavra lá no capítulo 16 é uma violência, né? É um irmão zombador, mas que usa de uma certa violência contra ele. E ele era pequenininho ainda, não podia nem se defender, mas Deus defendeu ele. Então ele teve uma vitória na infância. Quando nossos filhos, eles ficam libertos de más companhias, eles ficam libertos, meus irmãos, de muita coisa ruim, é vitória na infância, né? E o Isaac, ele teve essa vitória na infância dele. Por quê? Porque Deus permitiu que o seu irmão Ismael, que estava fazendo mal para ele, fosse mandado embora. Deus tirou. Ou seja, é uma vitória espiritual isso aí. É uma vitória na infância. Então ele era mais que vencedor. Quando ele era adolescente, e é um problema muito sério para os adolescentes, a palavra obediência. Cadê opa, está quase chegando a tua vez aí, a tua vez também, né? Há uma dificuldade muito grande
nessa fase da vida. Por quê? Porque as crianças, elas se tornam adolescentes e por isso entra uma crise de teimosia e coisa e tal. Mas esse menino, Isaac, ele também foi vitorioso na adolescência, porque o pai dele disse: vamos lá fazer um sacrifício lá em Moriá. Ele abaixa a cabeça do pai dele, e quando chega lá: pai, não tem fogo, tem lenha, tem tudo aqui, só não tem cordeiro. E ele aprende que ele é o cordeiro. E mesmo ele aprendendo que ele é o cordeiro, ele confia no que o pai está fazendo e no que Deus vai fazer. Então o Isaac, ele teve uma vitória na infância, ele teve uma vitória nessa adolescência, nessa juventude dele. Foi uma grande vitória. E aí a gente pode dizer que o Isaac não só teve essa vitória, na adolescência e na infância, mas ele foi vitorioso no casamento também. Olha só, ele é um vitorioso. Enquanto o irmão dele ficava procurando um monte de moça para casar, ele esperou em Deus, ele confiou em Deus. O que o Isaac estava fazendo quando Deus trouxe a noiva dele? No livro, estava orando e meditando na palavra de Deus. Então ele teve o quê? Ele teve uma vitória espiritual no casamento. É o único dos patriarcas que só casou uma vez, porque ele teve uma vitória no casamento. Mas não só na infância, na juventude, no casamento, ele tem uma vitória profissional. Capítulo 26, vamos dar uma olhadinha aí? Capítulo 26 aí do livro de Gênesis, versículo 12. O que está escrito aí? Semeou Isaac naquela mesma terra e colheu naquele mesmo ano 100 medidas, porque o Senhor abençoava. Isso aqui é um contraponto, isso aqui é uma contradição, isso aqui é uma coisa tudo esquisita que você está lendo na Bíblia. O que está dizendo o versículo 1 no capítulo 26? Você consegue ler aí o capítulo 26, versículo 1? O que está escrito aí? O que está acontecendo aí, Caí? Uma fome. Por que tem fome na terra? Porque tem seca, Caí. E tempo de seca não é tempo de plantar, não é verdade? Pois ele se mudou, está lá em Gerar. E mesmo em tempo de crise seca, eu digo para você que esse lugar é um grande deserto, ele plantou. E o versículo aí diz o quê? E ele plantou, e ele colheu quantos por um? 100 por um. Isso é uma vitória grandiosa, vitória profissional. Em tempo de crise, em tempo de que está todo mundo desistindo e tal, pois ele foi trabalhar. Ele foi lá, não desanimou, pegou o arado, arou a terra, jogou a semente, E ele vai fazer o quê? Ele não pode fazer nada. Quem fez foi Deus. O versículo aí diz bem claro: e Deus o abençoou. Ele só colheu 100 vezes, porque Deus fez o quê? Deus estava abençoando o Isaac. Então, ele tem um histórico de vitórias. E qual que é o segredo dessa vitória? Capítulo 26 e versículo 1. O Senhor apareceu, versículo 2. O Senhor apareceu e disse: não desças ao Egito, habita na terra que eu te disser, peregrina nessa terra, e eu serei contigo. Então, irmãos, se você ver aí, ele não foi, ele obedeceu a Deus, ele ouve a voz de Deus e ele obedece. Esse é o primeiro passo de ser abençoado por Deus. Eu quero ter essa bênção de Isaac. Tá bom. Você quer ter a bênção de Isaac? Ouça a Bíblia, ouça a palavra de Deus e obedeça, porque foi o que ele fez. Ele obedeceu aquilo que Deus estava falando para ele. Deus disse assim para ele: eu vou te abençoar. Ele acreditou. Como é que eu sei que ele acreditou? Porque ele plantou em tempo de seca. Porque se ele não acreditasse nisso, com certeza ele não jogaria um grão na terra. Mas ele acreditou.
E o outro motivo dele ser abençoado está aí no capítulo 26, versículo 12, lá no finalzinho do versículo 12, porque Deus o abençoava. Então, qual que é o segredo da vitória? É que Deus disse que Ele vai nos abençoar, e a gente tem que crer nessa bênção. O que diz no livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 6? Que sem fé é impossível do quê? De agradar a Deus. Por quê? Porque é necessário, que aqueles que creem em Deus têm que crer que Ele existe, sabe? E que mais? Que Ele é galardoador dos que o buscam. Então, não apenas eu creio que Deus existe, mas eu tenho que crer que Deus, Ele abençoa. Então, meus irmãos, ele acreditava que Deus podia abençoar, e Deus fez a parte dele, Quando a gente acredita, Deus vai fazer a parte dele. Mas tá bom, ele é um homem vitorioso, é um homem abençoado, mas olha o versículo 13 aí. Engrandeceu-se o homem, ia enriquecendo, até que se tornou muito poderoso. Tinha muitas ovelhas, muitíssimas vacas, muitos empregados, de maneira que, Isaac é um vitorioso? É um vitorioso. Isaac é um abençoado de Deus? É um abençoado de Deus. Uma pessoa vitoriosa, abençoada de Deus, o que vai acontecer com ele? Qual que é o final do versículo aí, do 14? O que os filisteus sentiam por ele? O invejavam. Então, o sucesso primeiro trouxe essa inveja, As pessoas, era só eles plantar também, era só eles trabalhar mais um pouco. A gente vai ver na história aqui que eles gostavam mesmo de pegar aquilo que eles não faziam, É de pegar e tomar aquilo que eles não tinham feito, pegar tudo pronto já e dizer que é deles. Mas é mais fácil a gente ter inveja das outras pessoas que estão crescendo do que realmente fazer alguma coisa. É por isso que os invejosos não vão para frente, Não tem disposição, fica lá, E aí nesse versículo aí, meus irmãos, diz que ele tinha muita coisa, e essa muita coisa, as ovelhas, os bois, os muitos empregados, os filisteus o invejaram. E aí começou um processo de ataque, Veja aí no versículo 15, a primeira coisa que eles fizeram contra o Isaac, e foram cruéis. O que eles estão fazendo aí? Estão entulhando os poços que o pai dele tinha aberto lá 60, 70 anos atrás, poços de água que era da família de Abraão, maldade pura. A pessoa vai lá, faz o quê? Ela pega uma pedra, ela pega a terra, a palavra de Deus está dizendo aqui, que encher o poço de terra. Tem que ser muito maldoso para num deserto fazer uma coisa dessa, É muita maldade, Tem gente que tem muita maldade, muita ruindade. Você sabe que uma vez eu estava conversando com uma senhora, ela se achava dona do mundo, Sempre achando que é dona do mundo. O fulano uma vez, ele foi estacionar o meu carro, falou não sei o que para mim. Eu peguei uma tampa de garrafa, quando ele entrou para dentro, eu risquei o carro dele todinho, contando para mim como se fosse uma vantagem. No final da conversa eu disse: a senhora já pediu perdão para Deus? A tamanha maldade. Então, pensa bem que existem pessoas que vão fazer isso, vai jogar terra dentro de um poço d'água, e vai jogar terra, vai jogar pedra dentro de um poço d'água. Essa foi a primeira coisa ruim que eles fizeram, A segunda coisa, versículo 16, disse também Abimeleque a Isaac: vai embora de nós, some daqui, porque você é muito mais poderoso do que nós. Aí está. Agora, coitado do Isaac, que era vitorioso, como é que é a vida da gente? Você está tão tranquilo, você está tão sossegado, está lá contando sua vaca, os seus galos, dando ordem para os seus empregados. Aí chega o empregado e fala: ih, olha, estamos com um problema aí, o quê?
os animais não estão conseguindo beber água porque entulharam todos os poços lá de baixo. Você está brincando? Não, estou brincando não. Não tem água lá. Rapaz, quem que fez uma coisa dessa? Ah, o pessoal é isso, filisteus, né? Certeza, né? Aí, mais um pouquinho de tarde, chega o bambambam do lugar lá. Ó, o negócio é o seguinte: some daqui, cai fora, né? A gente não quer você mais perto de nós. Resumindo, meus irmãos, ele ficou com as mãos completamente amarradas. Pensa no tamanho do problema que eles colocaram na vida do Isaac. Agora ele tem um monte de gente para sustentar, tem um monte de gado e ovelha, e um monte para dar de comer e se alimentar. Eles estão mandando ele embora daquele lugar, daquela terra, ou seja, a casa dele, que ele construiu lá, ele não podia ficar com nada mais. É um momento triste da vida. Estava conversando, né? Um outro pastor lá em Manaus, quando estava em Manaus, tinha alguns pastores que estavam trabalhando, né? Há 25, 30 anos na missão lá, e de repente, do nada, a missão olhou e disse: ó, acabou, não tem mais nada. Aí eu disse assim: qual foi a reação? A reação de quem ficou a ver navios. Aí o pastor disse assim: teve uns que ficaram muito chateados, e eles realmente desanimaram. Mas teve outros, que deram um passo para frente e conseguiram vencer esse momento e foram abençoados. Olha que interessante. Então, nessa hora da crise aqui, nessa hora de aperto, é que a gente realmente vai decidir se a gente vai continuar sendo vencedor ou não, ou vai parar. Vamos parar por ali, né? O que ele vai fazer? Meus irmãos, recomeçar mesmo, né? O Isaac, ele teria que fazer o quê? Recomeçar. E às vezes a vida pede um recomeço. Às vezes falhamos e por isso temos que recomeçar. Não é assim? Quantas vezes você vê lá no vídeo, uma pessoa está correndo, cai, e todo mundo passa na frente dela e ela tem que fazer o quê? Ela tem que se levantar e começar a corrida tudo de novo. E de repente você vê, aquela coiseira toda chega na frente ainda, né? Mas ela teve que recomeçar, aquela pessoa recomeçou a vida dela, né? Caiu, teve um fracasso, mas recomeçou. E uma outra coisa, às vezes o inimigo é feroz. Ele vai lá e joga terra no nosso poço, né? E a gente tem que recomeçar. É o caso aqui, né? E às vezes não é nem uma falha humana, não é nem porque o inimigo atacou. Às vezes, irmãos, é porque Deus fala: eu vou dar um tombo aí nesse meu filho aí. Como assim? Eu vou dar uma provada na fé dele. Eu vou ver se ele está pronto para confiar somente em mim. Eu vou permitir que alguma coisa aconteça. Portanto, irmãos, seja por qual motivo for, acredite, recomeçar nem sempre é ruim. Pelo contrário, pode ser maravilhoso. Mas aí fica aquela pergunta, né? Vou recomeçar como? Eu vou recomeçar onde? Olha o Isaac, aquele monte de gente, um monte de animal pedindo água, né? O pessoal que trabalhava para ele: puxa vida, e agora? E será que nós vamos receber no final do mês? Como é que vai ser, né? Como vai ser? Eu tinha um patrão que trabalhava no despachante, entrei com 13 anos lá, saí só para vir fazer o seminário. Mas era uma autoescola, era despachante, era grande lá, né? Ele tinha assim, 2, 3 fusquinhas zerinho todo ano, tirava 2, 3 fusquinhas, ia lá, todo ano ele trocava, ficava aqueles fuscas novos, moto nova, tudo era, sabe, era bonito, todo mundo bonitinho, 7, 8 funcionários, um despachante na época era bastante coisa, né?
Mas ele foi avalista de um irmão malandro que ele tinha lá, um monte de sangue. Olha lá, né? Colocou o nome dele lá, e aí teve um contratempo, porque naquele tempo tinha muito problema com dinheiro, diferente de hoje. Perdeu a casa, perdeu os carros, perdeu até a firma, ficou penhorada, perdeu o sítio, né? E agora Bento, ele chamava Bento, né? A gente, sabe qual que era a nossa preocupação? Olha como é que a gente tem um coração ruim, né? A gente não estava preocupado que ele tinha perdido tudo. Qual que era a nossa preocupação? Se a gente ia receber no final do ano. Olha, ele não falava nada. Aconteceu com o carro, não sei o quê, mas todo mundo já sabia, mas ele não falava nada. Aí ele foi lá e comprou um fusquinha desses de chifrinho, acredite se quiser. Aqueles fusquinha bem assim, mandou colocar um outro sistema de freio, porque carro de autoescola tem que ter 2 freios, 2 tudo, né? Teve que mandar uma das empregadas embora, né? E aí começou tudo de novo. Tudo. Quando eu saí de lá, ele já estava com um carro novo, ele já estava com... Então, meus irmãos, olha, nem sempre recomeçar é o fim do mundo. Mas nós vamos começar por onde? Por onde que ele começou? O Isaac, esse vencedor. Capítulo 26, versículo 17. Isaac partiu dali, né? Partiu dali. Continue, né? E fez o seu acampamento no vale do Gerar e habitou lá. E tornou Isaac e cavou poços de água que cavaram nos dias de Abraão, seu pai, que os filisteus entulharam depois da morte de Abraão, e chamou-os pelos seus nomes que chamaram o seu pai. Então ele começou por onde? Primeiro passo, o que ele vai fazer? Vamos limpar os entulhos que o inimigo colocou. Esse é o primeiro passo. Olha, não era uma ação do inimigo, ele não estava entupindo os poços, atrapalhando, humilhando. Então tem que fazer o quê? Então imagine um poço, meus irmãos. Imagine que cada pedra que você joga naquele poço, cada pá de terra que você joga, tem um nome. O que Satanás poderia jogar no poço da minha vida para poder fazer com que rios de água viva não fluam mais de mim? Pensa bem. O inimigo podia pegar uma pedra, podia pegar uma pá de terra e colocar o nome ali. Vamos colocar o nome numa pedra. Vamos colocar lá, mágoa. Vamos colocar isso aí, né? Vamos colocar lá, ressentimento. Vamos colocar ali, ódio. Vamos colocar ali, desejo de vingança. Cada nome, joga uma pedra lá, você está entendendo? Desânimo. Aí nós vamos enchendo a nossa mente, o nosso coração com essas coisas sujas. Coloque mais coisa ali dentro. Imoralidade, maldição. Vai jogando dentro do poço. O poço representa a nossa mente, o nosso coração. E quando alguma coisa dá errada, não importa por qual motivo, a pessoa pode se encher dessas coisas. Os casamentos muitas vezes se enchem dessas coisas. Uma igreja muitas vezes se enche dessas coisas. E aí tem que desentulhar, tem que tirar, né? Tem que fazer uma limpa lá. E ele fez o quê? Olha, isso aqui é o poço do meu pai, né? Isso aqui não pode ficar sujo desse jeito, não. Calma lá. Meu pai trabalhou aqui. O Pai Celestial tem trabalhado no nosso coração, na nossa mente. Não pode ficar ruim, não pode ficar sujo e entulhado. Então a gente tem que tirar, a gente tem que limpar. Como é que a gente limpa? A gente limpa pela palavra. Como é que a gente limpa? A gente limpa pelo sangue de Jesus. Como é que a gente limpa? Olha, perdoando e permitindo ser perdoado.
É assim que sai muita coisa de dentro do nosso coração, da nossa mente. Perdoando e sendo perdoado. Igualzinho ensina a oração do Pai Nosso. É desse jeito. Muitas pessoas não conseguem se reerguer, ou não conseguem nem andar, porque está entulhado, o poço da vida dele está entulhado, ele não consegue, né? Está com aquele ressentimento lá, está com aquela mágoa lá, não vou fazer mais nada, né? Por que você não vai fazer mais nada? Porque eu não gosto de fulano, está vendo? Né? Não está fluindo água aí, está parada a coisa, né? Tá feia a coisa. Qual que é o segundo passo? Versículo 19, né? Bom, já restaurou, né, aquelas coisas que eram do pai dele. E no versículo 19, cavaram, pois, os servos de Isaac naquele vale e acharam um poço de águas vivas. Opa, né? Ele continua, meus irmãos, a cavar. Ele não parou. Essa é a primeira grande lição que a gente tem que aprender aqui, depois de desentulhar os poços. Por quê? Porque às vezes a pessoa se acomoda, fala, eu não tenho mágoa de ninguém, não tenho ruindade de ninguém, só que eu já trabalhei muito, né? Já trabalhei muito aqui para minha família, já trabalhei muito para a igreja, eu não preciso mais. Não é assim que muita gente fala? Isso, já é isso que eles estão fazendo, cansei de fazer. Calma lá, quer dizer que você só desentulhou o poço do pai, né? Você está nadando na bênção de outra pessoa, ou você está nadando na bênção que você teve lá 20, 30, 40 anos atrás. Então você parou no tempo, só desentulhou o poço do pai. Então Isaac dá uma lição aqui para a gente. Olha, eu não posso me acomodar, eu tenho que abrir novos poços. Sabe que um problema que pastor tem é acomodação. Ele vai lá, começa uma igreja, aí ele então fala assim, essa janela está muito feia, vou colocar outro tipo de janela. Agora eu vou fazer isso, agora eu vou fazer aquilo, agora eu vou fazer. Passa 10, 20, 30, 40, 50 anos do ministério dele, a única coisa que ele fez foi embelezar a igreja. Ele nunca preocupou de abrir um poço novo, uma nova igreja. Se a gente não abre um novo trabalho, como é que eu ia conhecer o Luiz, a Ângela, o Vitor, o Jefferson? Não tinha condições. Olha como é bom cavar poços. Se a nossa igreja não abre novos poços, como é que a gente ia conhecer aquele pessoal lá no Jardim Santo Antonieta? Como é que ia conhecer o pessoal que a gente conhece, aquele pessoal maravilhoso lá de Pompeia, de Oriente? Explica para mim. Se não vale a pena cavar poços, bem, está disposto a continuar cavando poços? Ele estava, né? Então, prepare-se, porque o inimigo não quer que você encontre essas águas vivas. O que aconteceu quando eles encontraram essa água viva? Versículo 20. Os pastores de Gerar porfiaram com os pastores de Isaac, dizendo, essa água é nossa. Que mentira! É nossa essa água, como é que pode ser de vocês se acabamos de abrir esse poço aí, né? Então, meus irmãos, olha, nós estamos falando que o Isaac vai chegar lá em Reobote, mas para ele chegar em Reobote, ele tem que desentulhar o poço do pai, ele vai ter que lutar contra essa oposição aqui, né? Essa água é nossa! E tá bom, ele chamou esse poço de Ezeque. Ezeque quer dizer briga, confusão. Olha, você não precisa crescer brigando com ninguém, não. Olha, tem espaço para todo mundo. É de vocês esse poço aqui? Então pode ficar com eles, não tem problema não. Olha o que o Isaac faz, capítulo 26, versículo 21. Cavaram outro poço. Estão brigando por causa desse, o que ele fez? Vou cavar outro. Quando ele cavou outro, o que os filisteus fizeram? É nosso, é nosso. Só que aí, meus irmãos, ele colocou um outro, não colocou o nome de Ezeque nesse poço, não. Ele chamou esse poço do quê?
Como é que está escrito aí? Sitna. Sitna. Acharam aí? Achou? Sitna lembra a gente o quê? Tem as 3 inimizades. Parabéns, né? Tem as 3 consoantes do inimigo da nossa alma. S, T, N. Estou falando de quem? Satanás. Sitna é a mesma raiz de Satanás. Acusador, inimigo. Como é que está escrito aí? Inimizade? Inimizade. Então veja só, meus irmãos, ele entendeu que o diabo estava lutando contra ele. E aí ele falou assim: tá tudo bem, vamos deixar esse poço aí, né? Vamos deixar. O diabo queria que ele parasse de cavar novos poços. Pois ele fez o quê? Não, tá tudo bem, né? Não vou parar de trabalhar não. Versículo 22. Partiu dali e cavou outro poço, e não brigaram sobre ele. Por isso chamou o nome daquele poço do quê? De Rehobote. Olha a mão de obra que ele teve para chegar até lá. Tomaram tudo dele, deixaram ele com as mãos amarradas praticamente. Ele foi lá, tirou a sujeira que colocaram lá no poço dos pais deles, foi roubado 2 vezes. Aí ele chega num lugar que eles não brigam mais com ele. Quer dizer, resistir o diabo, e o que a palavra de Deus fala? E ele se apartará, ele fugirá de nós. A gente tem que ter mais ânimo, mais força para cavar novos poços, porque o diabo tem ânimo para tampar e roubar os nossos poços. Ele é o inimigo de nossas almas. Ele não quer que você cave, porque ele sabe que se cavar, vai encontrar que tipo de água? Águas vivas. E aí, meus irmãos, o que eu vou fazer quando eu chegar em Rehobote? Bom, aqui a grande lição do nosso Isaac. Vamos lá? Podia dizer assim: agora eu vou sorrir, eu vou cantar, eu vou agradecer. E aí, ó, já deu, hein? Para mim já deu. Agora que tá, calma, né? O Isaac, quando ele chegou lá, ele diz assim: agora nos engrandeceu o Senhor, ou alargou o Senhor. E ele faz um projeto. Ele faz um projeto assim, os irmãos, faz um prospecto do que ele quer para a vida dele no final do versículo 22. O que ele fala? Nós vamos prosperar nessa terra. Nós vamos prosperar. Né? Por que ele tinha tanta certeza que ia prosperar? Né? Porque não teve contenda, mas porque Deus tinha dito para ele que ia abençoar ele. Ele continuou acreditando que Deus ia abençoar. E leia o versículo seguinte. Olha o que aconteceu. Depois ele saiu dali e ele foi para Berseba. Mas rapaz, não estava bom lá em Rehobote, estava ótimo. Ótimo. E ele foi fazer o que lá em Berseba? Lá no final do versículo 25. O que ele continuou fazendo lá em Berseba? O que mais que ele fez no finalzinho do versículo 25? Continuou. Quando eu estive em Israel, eu visitei esse poço aí. Ele está lá até hoje. Interessante, né? Até hoje. Então, veja só que ele não parou. Por isso é um vitorioso, por não ter parado, não deixou de trabalhar. Aí Deus apareceu para ele no versículo 24. Apareceu-lhe o Senhor naquela mesma noite e disse: eu sou o Deus de Abraão teu pai, não temas, porque eu sou contigo. Eu vou te abençoar, eu vou te multiplicar a sua descendência,
por amor de Abraão. Então, irmãos, nosso último versículo é o versículo da Mariazinha, 1 Coríntios capítulo 15, de versículo 58. 1 Coríntios capítulo 15, de versículo 58. O que está dizendo aí? Bom, o irmão Nicolas vai ler para nós. Pode ler, Nicolas, para você não desanimar, para você cavar poço até o último dia da sua vida, né? Você ficar bem. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Sempre firmes e abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor, não é de qualquer jeito, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Paulo disse: se não desfalecermos, nós vamos ceifar muito, né? Meus irmãos, somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Jesus nos ama, por isso somos vencedores. Eu quero que você leia de novo aí esse versículo, né? Esse versículo, capítulo 26, versículo 24. Deus está prometendo aqui abençoar, Deus está prometendo multiplicar, mas Ele diz o motivo que Ele está abençoando, o motivo que Ele está multiplicando, o motivo está escrito aí, nesse versículo. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 25, lá no final. Qual é o motivo? Você já encontrou qual é o motivo? Por que Deus ia abençoar? Por que Deus ia multiplicar? Qual é o motivo? Porque convém que reine, é que haja força a todos os inimigos. Em Gênesis, desculpa, eu estou errado, 26, desculpa. Gênesis capítulo 26, versículo 25, esqueci de dar a referência, né? Capítulo 26, agora sim, né? Leia com paciência agora o versículo 25, aí, lá no final. Por que Deus está abençoando? Por que Deus está multiplicando? Por que Ele é tão vencedor? Por quê? Por quê? Por amor de quem? De Abraão. Não está escrito isso aí no seu texto? Versículo 25? Lá no finalzinho do versículo 25? É 24? Então vocês estão mais craques do que eu, né? Então leia aí no versículo 24. Não está escrito isso? Eu vou te abençoar, eu vou te multiplicar. Por quê? Por amor de Abraão. Por amor de Abraão. Isso não lembra o nosso versículo lá em Romanos capítulo 8, versículo 37? O que diz? Já decoraram? Somos mais do que vencedores por aqueles que nos amou. O mesmo amor que Deus tem por Abraão, Ele tem por você, Ele tem por mim. E por isso somos mais que vencedores. Não é porque a gente merece, não. É porque Ele nos ama. E Ele nos dá essa vitória. Amém?